Um dedo de prosa com tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Conversa de Ateliê, podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o encontro dos nossos apoiadores e os nossos colaboradores. Hoje nós estamos aqui reunidos para o nosso 23º episódio. Comigo na mesa estão, como sempre, Paulo Henrique Martins. Fala, Paulo. Bom dia, Lucas, André, Bia e companheiros e companheiras. Bia Martins. Fala, Bia. Olá, pessoal. Oi, Paulo, Lucas, André. E André Magnelli. Fala, André. Fala, pessoal. Vamos lá, vamos nessa. 23º? 23º episódio. Muita coisa. Para o nosso Conversa de Ateliê de hoje, a gente começa com o nosso tema principal, com a questão: existe democracia sem sociedade nacional? Esse tópico foi trazido pelo Paulo no nosso grupo, e no momento ele vai introduzir, falar um pouco melhor, contextualizar, mas no momento que ele trouxe essa questão, o que logo me veio à mente, né, é a dependência da democracia enquanto um regime político na ideia de uma comunidade política. Né? Um regime político é uma forma, né, de reger a vida política, protocolos, formas de chegar a acordos, eleger representantes, enfim, algo mais ou menos por essa linha, né? São os nossos procedimentos, que também estão ligados a certos valores e certas crenças, né? Certos modos de se comportar. E a ideia de uma comunidade política, eu diria, é essa ideia de um conjunto de pessoas que estão, de alguma forma, ligados por algum tipo de laço de solidariedade, que fazem com que com que essas pessoas pertençam ao mesmo grupo, um grupo que se organiza politicamente, que se expressa, que pensa sobre si e decide sobre seus próprios rumos, né? Ao longo da história, a democracia apareceu como um dos regimes políticos mais ubíquos, presente em vários lugares do mundo, também extremamente debatido, discutido, com toda uma riqueza de debates em torno do que é a democracia, no que ela se constitui, como ela aparece, como ela desaparece, e também apareceu mais ou menos junto com a ideia de sociedade nacional, né? A gente hoje, né, entende a nação e a democracia de maneira mais ou menos vinculadas, embora esse vínculo seja um vínculo histórico, contingente, não necessário, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai falar sobre essa relação entre democracia e sociedade nacional. O que conecta um ao outro? Essa conexão é realmente assim tão forte quanto a gente imagina, quanto a gente se acostumou a imaginar? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então é isso, a mesa está aberta. Bom, eu vou dar um pontapé aqui. Eu acho assim, que a ideia de sociedade, uma hipótese para a gente trabalhar, a ideia de democracia que nós conhecemos só existe com a ideia de sociedade nacional. Tá? Não existe democracia sem sociedade nacional. Eu achei a tentativa de desorganizar os dispositivos do Estado Nacional, da sociedade nacional, gerou uma desorganização da democracia, das possibilidades da democracia. Ou seja, quando desorganiza os dispositivos com a ideia de globalização e desorganização dos dispositivos nacionais, de controle administrativo, financeiro, tributário, fiscal, das grandes empresas, isso levou à situação que nós estamos, que seja o aprisionamento do Estado pelo sistema financeiro internacionalizado. Isso resulta da desorganização do que a gente chama de um Estado Nacional, que organizava a experiência da democracia. A primeira questão, então que para a gente trabalhar com a ideia de democracia, a gente tem que trabalhar com a ideia de sociedade nacional. Eu não vejo como trabalhar com democracia com a sociedade internacionalizada como está, porque essa internacionalização apenas reforça o neoliberalismo e a desorganização da vida social. Segunda coisa, eu acho assim, que a ideia de sociedade nacional está diretamente ligada à ideia de sociedade industrial, de industrialização. Todo o pacto da organização da democracia numa sociedade nacional está ligado à ideia de geração de emprego, geração de assalariamento. E aí o estado do bem-estar social, né, na Europa, onde funcionou bem, onde mais houve assalariamento. Um assalariamento mais amplo, com geração de tributos, de imposto, e aí o Estado podendo fazer políticas públicas de inclusão social, etc, etc. Eu vejo que nessas sociedades pós-coloniais periféricas, esse projeto do assalariamento ele sempre ficou prejudicado
e a organização da sociedade industrial pela presença de lógicas comunitaristas não assalariadas, ligada aos movimentos tribalistas, afro-brasileiros, afrodescendentes, indígenas, etc., mão de obra, o trabalhador branco livre, os moradores das periferias. Então, o assalariamento sempre foi um projeto limitado dentro do plano da sociedade industrial dos sistemas periféricos. No meu entender, o que acontece, trazendo para o momento presente, e que explica um pouco a questão da crise da democracia, é que a crise da sociedade industrial aprofundou a crise de um projeto de assalariamento que nunca aconteceu de fato, totalmente. Sempre aconteceu de forma parcial, ou seja, os pertencimentos étnicos e religiosos sempre estiveram muito presentes dentro da formação da ideia de uma democracia nessa nossa sociedade nacional. Sempre presente, ainda todo o debate analisado, os clássicos brasileiros passam por essa questão de como articular os pactos étnicos, raciais, a cultura, uma cultura brasileira, como formar uma cultura nacional, toda uma tentativa de organizar uma comunidade étnica ao lado de uma comunidade salarial. Então, você tem uma sociedade que é do social fundada sobre o salariamento, e você tem comunidades fundadas sobre pertencimento étnico, racial e religioso. Com o desaparecimento da sociedade industrial, você diminui o assalariamento, o movimento do assalariamento, ou seja, a ideia de classe vai perdendo força. Isso é claro a história do PT, desde que foi fundada até hoje. É claro o encolhimento da ideia da sociedade salarial como base da organização da democracia e a ampliação daquilo que existia aí, estava aí sempre presente, ninguém nunca viu direito, que são as comunidades étnico-raciais e religiosas. E elas estão emergindo. Então, quando a ex-primeira-dama vai lá na Paulista, o que é que ela vai reivindicar? A submissão da política à religião. A política tem que ser feita a partir da religião. É como se diz, ou seja, a democracia social que vocês estavam concebendo, baseado na racionalização técnica das instituições acadêmicas, universitárias, do trabalho das empresas, e isso tem que ser submetido agora ao mundo religioso, ao mundo mágico. Ou seja, as comunidades étnicas estão ganhando força. Claro que, para mim, isso é o fim da democracia que a gente conhece, porque eu estava vendo um debate agora na França e no Japão, que justamente os filósofos japoneses e chineses, aliás, o Caê vai participar, André, desse debate, dizendo que esse negócio de indivíduo não existe aqui, não. Viu? Isso é uma coisa de vocês aí na Europa. Ou seja, a questão da sociedade salarial, que vocês falam, ligando sindicatos, associações, em lutas democráticas e participação, isso aqui não existe, não, tá? Isso aqui não existe, não. Aqui quem organiza é o poder burocrático e o poder teocrático, ou seja, o poder, enfim, o poder superior que organiza esse sistema. Então, isso a gente está vendo a ameaça da ideia de democracia que nós conhecíamos até então. Então, eu acho que eu não tinha jamais imaginado ir pelo caminho de uma sociedade de assalariamento. Me pegou de surpresa, achei bem interessante refletir sobre isso, assim, qual é o padrão de trabalho de uma sociedade nacional e como que, de alguma forma, pode estar associado a uma sociedade de assalariamento. Quando o Paulo comentou sobre isso, eu lembrei de imediato a obra do Marcelo Gaucher, que é um antropólogo, que é um filósofo e também passou muito pela antropologia francês, que tem uma via de reflexão desde a década de 80, em que ele enfatiza muito esse ponto que o Paulo falou, que é a importância do dispositivo político do Estado-nação como sendo o principal articulador da experiência democrática. E até nisso ele foi muito criticado pela esquerda cosmopolita, digamos, que prevaleceu muito no contexto da formação da União Europeia, como sendo um republicano, digamos que um republicano nacionalista. Só que a questão dele é uma questão que vai no sentido do Paulo, e talvez seja mais claro hoje em dia, né, o quanto que ela é pertinente do que, de repente, na década de 80 e 90, que é exatamente esse ponto de que o Estado-nação, ele primeiro, a própria ideia de nação, ela tem origem num processo de secularização teológico-política, né? E ele chega a fazer esse tipo de investigação do ponto de vista da história política
europeia para pensar o surgimento da democracia. Mas depois do processo secularizado, cria-se um dispositivo, digamos, laico e secular, dentro do contexto da experiência europeia, em que você tem uma forma política bem original, que é a forma política de circunscrição de determinado território, de intensificação de atividades administrativas e de processos que são regulados por um corpo político. Isso é uma coisa bem diferente de outras experiências políticas. Por exemplo, o Estado-nação é completamente diferente da forma império. A forma império de organização, ela tem uma outra lógica de gestão do território, tem uma outra lógica de organização simbólica, né? E o que ele diz? Para encurtar, porque não tem como falar da obra dele, que é extremamente complexa, é que não há nada vislumbrável para ele, dentro do contexto das formas políticas existentes na história, que seja uma superação da forma Estado Nacional como sendo o meio a partir do qual se exerce uma experiência democrática. Isso vai um pouco na linha do próprio Lucas e Paulo disseram. Você precisa de uma circunscrição espacial, você precisa de um espaço em que o território seja feito e que uma identidade seja construída, em que haja uma experiência social histórica compartilhada, né? E onde há algo que você diz, aqui há uma ação política comunitária. Qual é um problema que ele diz que é a grande dificuldade da democracia contemporânea? É que, felizmente, avançou-se muito não se aplicam a nacionalidades específicas. Ele, como forma simbólica, ele deve se aplicar universalmente. Digamos, para falar a linguagem antiga, ao cidadão abstrato, né? Só que esse avanço de direitos humanos não veio junto com um fortalecimento da experiência social histórica. Na nossa sociedade, acho que tem um pouco a ver com o que Paulo disse a respeito das sociedades latino-americanas também, e aí também as sociedades europeias, as sociedades ocidentais, elas também estão passando por isso. Há um esvaziamento dessa experiência de uma história comum, sendo narrada a partir de uma identidade nacional compartilhada. Você tem um processo de acentuada individualização, multiculturalização, que é um lado positivo da coisa. No fim das coisas, fica a ilusão, que ele chega a falar, de que seria possível uma sociedade com direitos humanos e em que a organização da sociedade seria pelo mecanismo de mercado e não por uma história, um social histórico compartilhado. Então, esvazia esse social histórico, que no nosso caso, na trajetória brasileira, na trajetória latino-americana, já é problemático por si mesmo, e também esvazia-se aquilo que se chama de a experiência do político, que é central, que também Paulo falou, que é a gestão política de um determinado território, né? Então, por exemplo, nesse caso, entra questões relacionadas ao real político. Um Estado Nacional é o momento que você diz o que é possível fazer e como usar o poder. E que poder nós temos. Isso é uma questão fundamental. E nisso daí ele critica muito a esquerda, quando fala assim, é bonito a esquerda falar que não quer o poder, mas o poder é um fato da sociedade e algo com o qual tem que se lidar. A questão é, com que poder democrático se lida? E nesse caso, as questões do âmbito do político sempre passam por uma questão política. Por exemplo, você fala, há um direito humano de tal coisa, mas ela tem que passar por como é possível realizar isso em determinado Estado-nação, ou em determinada circunscrição política. Porque é na circunscrição política que você consegue elaborar o problema, consultar pessoas, deliberar, tomar decisões. A ideia de que é possível que você encaminhe questões políticas sem uma forma política é o problema, né? Boa parte dos problemas internacionais é exatamente por causa disso, porque você não tem forma política para encaminhar as questões políticas. Você não tem algo que seja um fórum em que você tenha poder de decidir, de institucionalizar as coisas. Então a ideia de que é possível uma democracia sem esse poder de decidir, de administrar, de regular, de fazer as coisas acontecerem, é uma ilusão, digamos, tanto da direita, que tinha a direita, digamos, globalista, que agora virou extrema-direita, que já é o contrário, que vai exatamente no sentido do Estado-nação, né, com todas as ambiguidades que existem, e também é alguma coisa que a esquerda meio que tinha abandonado, a questão da importância, digamos,
da nação, tinha um pouco abandonado. E parece que a gente está no momento de retorno disso, de retorno, digamos, do recalcado dessa discussão sobre o Estado-nação do político. Tanto pela direita, via extrema-direita, quanto também pela esquerda. Eu acho que ainda não tem consciência disso, mas é uma tendência, talvez, no contexto da esquerda, de se tomar consciência de que o Estado-nação não está superado e é necessário pensar como realmente circunscrever a democracia no Estado-nação e como realizar confederações, regionalizações de Estados-nação. Paulo e André falaram um pouco sobre a questão da internacionalização de certas práticas. É sempre muito importante lembrar que, vamos pensar, por exemplo, a internacionalização de práticas econômicas, né, pela via, por exemplo, do mercado financeiro. Para você conseguir internacionalizar um mercado, você precisa de uma séria infraestrutura tecnológica material para que isso seja realizado, né? A gente tem, é claro, a primeira internacionalização da economia foi o colonialismo, né, no sentido mais concreto do termo, a internacionalização do capitalismo, foram as relações de colonização, posteriormente de dependência. Mas eu estou falando em termos de uma internacionalização contemporânea, por exemplo, a capacidade, a possibilidade de uma empresa ter uma matriz em um país, ter filiais em outros 5 países diferentes e se comunicarem em tempo real, isso exige uma séria infraestrutura tecnológica e material que também atravessa e diz respeito à criação da própria ideia de nação, né? Essa é a teoria também do Benedict Anderson, né, das comunidades imaginadas, que a nação ela apareceu junto com o capitalismo de imprensa, junto com a possibilidade de se criar a ideia de que nós vivemos em um mesmo espaço e tempo simultaneamente, né? Não é um espaço e tempo religiosamente imaginado, aí também entra essa questão da nação substituindo a religião como um referente simbólico, né? Mas nós vivemos dentro desse meio simultâneo, todos nós somos cidadãos brasileiros dentro do mesmo território, a gente vê o jornal, a gente tem o mesmo calendário, os mesmos feriados, as mesmas datas comemorativas, o final de semana, etc. e tal, né? Acho que é importante também trazer, também recuperando a questão da materialidade que Paulo trouxe, né, a infraestrutura tecnológica e material que possibilita não só a construção de uma nação, mas também a sua reorganização e seu reenquadramento em termos de fluxos globais. Pronto, Bia, desculpa te interromper. Não, então, eu fiquei pensando no que o Paulo, no que o André falou a respeito da democracia e o poder, né? E para pensar assim, então, como é que pode-se exercer um poder democrático? E nesse sentido, assim, me parece também interessante pensar por que essa democracia está em crise, né? E aí me leva a pensar assim, até que ponto a democracia realmente é algo que se implementou, né, nas amplas camadas da população. Então, assim, a visão que eu tenho é que a democracia aqui no Brasil, né, ela sempre existiu para uma parcela da população, né, em termos de você ter acesso a direitos, né, a diversos direitos, seja educação, saúde, segurança, que, assim, vamos dizer assim, essa crise da democracia, ela tem a ver com o fato de que a democracia, de fato, ela nunca foi democrática, ela nunca atingiu, ela nunca chegou a amplas camadas da população. Então, eu estou me referindo ao Brasil, mas a gente pode pensar isso para o mundo que se diz democrático também. Você vai ver grandes parcelas das populações para as quais esses direitos que seriam previstos, né, para os cidadãos numa democracia não chegam a essas pessoas. Então, com isso, o próprio valor da democracia ele vai perdendo o sentido, e na medida em que essa união democrática ela perde o sentido, outros valores têm espaço para crescer, né, que são esses valores fundamentalistas que a gente vê crescendo cada vez com mais força, e não só no Brasil, mas no mundo todo. Agora mesmo, a eleição de Portugal, né, o partido de extrema-direita cresceu, foi o que mais cresceu, né? E aí, nesse sentido, que ainda, né, na questão do poder e democracia, eu fico pensando também em experiências que foram esvaziadas, né, como o Fórum do Orçamento Participativo, que foi uma invenção, né, de uma tecnologia social inventada pelo PT, que rendeu bons frutos lá em Porto Alegre, depois foi exportada aí a algumas cidades brasileiras e cidades mundo afora, né, e, vamos dizer assim, aí nós temos agora
Não, o governo Lula, que no primeiro mandato houve várias conferências, né? Conferência de cultura, de educação e de saúde, e depois também todo esse processo, que era um processo pelo qual os cidadãos poderiam influir, né, na definição de políticas públicas. Esse processo também acabou sendo esvaziado em função de composições políticas que eram mais importantes para poder ter, enfim, um apoio no Congresso, aprovar projetos, e etc. e tal, né? Então, a gente vai vendo assim que é preciso voltar, né, a pensar, né, em tecnologias da democracia, né, tecnologias sociais que possam fortalecer a democracia, né? E nesse sentido do que estamos falando também, né, em relação ao indivíduo, né? Então, ao mesmo tempo, a gente vê realmente crescer essa força do neoliberalismo, né, em empresas transnacionais, que para elas é muito mais interessante não precisar responder às exigências de direitos das democracias, mas sim poder, enfim, se expandir aí em todos os países de acordo com as suas próprias regras, né? Eu acompanho isso mais de perto aí nessas plataformas digitais, tanto plataformas de trabalho como nessas plataformas de redes sociais, como elas vão resistindo o máximo que podem a ter que se dobrar às exigências, né, dos direitos democráticos, né? Eu trouxe aí uma figura do Gongcheng, que é uma discussão que está havendo nesse momento entre os chineses e os japoneses. Os japoneses têm um outro nome chamado Kyosei, K-I-O-S-A-I, que é essa ideia de que tem que se largar que não cabe para eles essa discussão de uma democracia, de uma sociedade de indivíduos. É muito mais assim uma sociedade comunitária. Eles favorecem muito mais o comunitarismo. Aí eu volto àquela questão. A ideia de sociedade de indivíduos está ligada, de alguma forma, com o mercado e o assalariamento. E a ideia de comunidade, da linguagem do Gongcheng, está mais ligado à ideia de grupos étnicos, históricos, religiosos, etc., etc. Então, de certa forma, o capitalismo chinês ele vai se expandir, a sociedade capitalista chinesa, em cima de uma experiência comunitarista, nos sistemas das vilas, pequenas cidades, com lideranças locais, seja do Partido Comunista ou de liderança religiosa, organizando essas comunidades como se fosse uma montanha, na linhagem do Confúcio, né? A liderança em cima, organizando toda essa base comunitária e dando sustentação a essa base comunitária. Uma coisa mais piramidal, acho que o André tinha falado, essa questão quer dizer, a nossa ideia de Estado-nação é outra coisa. A ideia de nação que nós buscamos construir no Ocidente, daí eu volto àquela questão inicial, ela tem a mistura dos elementos étnicos, ou seja, ela tem, sobretudo, a ideia de construção de um sentimento comunitário baseado em cima da sociedade salarial, né, que seria uma salariedade laica. Em princípio, seria uma sociedade de leigos, a sociedade salarial. Mas nunca aconteceu de fato isso nos sistemas periféricos, nem nos centrais. Nós estamos observando hoje o que está acontecendo de novo com o fim da sociedade do bem-estar social, que foi o modelo político mais bem sucedido de assalariamento para financiar as políticas públicas. Aqui nós nunca vimos isso de fato. Sempre teve a sombra dessas comunidades étnicas, sempre estiveram aí, digamos, sombreando a organização da nossa vida democrática. Eu acho que agora está mais do que nunca. Eu acho que agora os movimentos étnicos no Brasil estão rachando completamente a ideia de esquerda democrática, sindical, associativa, que nós conhecíamos até então. Está totalmente rachada e gerando assim, problemas, inclusive, dentro da universidade. Nós estamos observando que isso está rachando dentro da universidade e, no meu entender, isso está jogando as massas para o braço das forças dos movimentos fascistas. Uma coisa que eu lembrei aqui do Manuel Castos, lá do Sociedade de Rede, ele fala que o Estado-nação é grande demais para lidar com problemas locais e pequeno demais para lidar com problemas globais. Eu acho que é um pouco o problema que a gente passa, né? Se eu falei que o Estado-nação é um dispositivo, concordo com o teor geral do que a gente está conversando, que é um dispositivo político importante, ele, primeira coisa, poderíamos começar fazendo a pergunta de forma diferente. Um outro programa dizendo: a democracia sem democracia local? Sem administração local?
porque isso é a questão principal. O Paulo falou da questão dessa piramidal. Uma das fragilidades da democracia brasileira e latino-americana, no caso, pensando na marra brasileira, que é um sistema mais centralista, português, é exatamente isso. Você não tem as escolas de democracia como coisas cotidianas do dia a dia. Então, você ter um fortalecimento das comunidades, identidades locais e de uma certa forma de autogestão, sobretudo no âmbito da municipalidade, do distrito, que são aquelas experiências mais concretas das pessoas, e também dos bairros, né? Quando são criadas cidades grandes, isso é absolutamente fundamental. E para isso, o Estado-nação é muito grande. Ele até atrapalha muitas vezes, dada a centralização. Isso é o caso brasileiro, né? Em que muitas vezes os problemas que poderiam ser problemas locais passam por Brasília, passam pela centralização do aparelho político nacional. Deveriam ser locais. Só que no caso brasileiro, a gente também sabe, quando descentraliza, não necessariamente surge uma vida local pujante, democrática, mas sim máfias, né? Até lembrando de uma colega do Laville, italiana, não vou lembrar o nome dela, eu a conheci lá em Paris no ano passado. Ela falou que o quanto, dentro dos estudos da Itália, o quanto que existe quase que um duplo registro possível entre quando não há associação entre a máfia, e a máfia é uma forma de associação numa fragilidade da vida associativa. É como se fosse uma dialética, em que a máfia ela entra como um substituto de uma vida associativa frágil, comunitária. No Brasil, era mais falando do Rio de Janeiro, aqui como três de nós, isso é bem característico, né? Se você não for... Assim, a história da família dentro da formação política brasileira enfim, é a história do Brasil, né? Não precisa nem... Pensando muito antes até agora, né? Mas do que? Da família? Da estrutura familiar, né? Que a máfia é uma estrutura familiar, né? Estrutura do familismo, né? No sentido mais técnico do termo. Sim, bem posto. Eu acho que da família, eu acho que uma parte das máfias tem essa estrutura familiar e também tem outras máfias no sentido das organizações criminosas mesmo, né? Aí entra a milícia, entra tráfico, entre diversas formas de você gerir um território, de você lidar com questões associadas a um poder pessoalizado, a um poder patrimonializado, e não a um poder regulamentado a partir da lei. Isso é muito interessante para você pensar o caso do Brasil, onde você sabe que, por exemplo, Rio de Janeiro, a descentralização não necessariamente vai levar a fortalecimento de associações de moradores, pode levar à formação de dispositivos controlados por máfias. Então, é complicado no Brasil isso. E o Estado-nação, ele também é muito pouco para lidar com os problemas globais. Então, acho que essa dificuldade, que ao mesmo tempo a gente sabe que no contexto contemporâneo o Estado-nação é um dispositivo importante para a democracia, mas ele não tem quase nenhuma ferramenta para lidar com os grandes problemas do nosso tempo. Não tem como você voltar para o estado de bem-estar social se os mercados globais. Você precisaria criar um sistema de direito trabalhista internacional, de previdência internacionalizada dentro do contexto global. Só que não tem nada no horizonte para isso. Uma OIT não deveria somente ser um organismo de sugerir coisas, mas você poderia se pensar em certos tipos de tributos internacionais, para assistência internacional, certas estruturas administrativas que pudessem lidar com os fluxos e os direitos trabalhistas no âmbito internacional, previdenciários no âmbito internacional, porque o estado de bem-estar ele não tem, dentro do processo global, condições de fazer aquilo que existia dentro do contexto do pós-guerra, que é internalizar uma cadeia de produção que gere tributação, que leve a distribuição dentro do assalariamento nacional. É muito frágil dentro da mundialização, como o próprio Lucas me falou sobre o quanto que a materialidade está em jogo, que é a questão de economia política. Ambiental, a mesma coisa. Como é que se lida com as questões ambientais somente pelo Estado-nação? Não lida. São questões que passam por fóruns internacionais e por decisões e capacidades de ações no âmbito internacional. Então, o Estado-nação é muito fraco para lidar com esses problemas e também muita coisa para realmente fortalecer uma democracia muito grande, muito abstrato, para fortalecer uma democracia efetiva.
O Brasil, acho que ele tem a dificuldade nas duas linhas, assim. A linha localista, ela é também uma questão importante. Falta de democracia local. Eu queria só fazer um contraponto em relação à importância ou fragilidade do Estado-nação, exatamente nessa questão que eu pesquiso, né, das tecnologias, que eu acho que eu já até citei aqui nas nossas conversas, de um pesquisador, que é o Evgeny Morozov, que ele é bielorrusso e esteve aqui no Brasil no ano passado, né? E ele é um pesquisador bastante reconhecido internacionalmente, da visão crítica que ele tem sobre as tecnologias digitais, né? E, vamos dizer assim, o argumento central da fala dele é: o Estado-nação precisa investir na sua soberania digital, né? Então, assim, o Brasil precisa criar as suas próprias plataformas para que possa não ficar na mão dessas plataformas corporativas internacionais, que a gente sabe que vigia aí todas as nossas informações sensíveis, né? Não só informações dos sujeitos individuais, mas também do governo. Então, assim, o Estado-nação tem um papel chave aí para, vamos dizer assim, defender, né, os direitos da sua população contra os interesses neoliberais, né, que eu acho que só faltou a gente falar aqui nas nossas falas, né, de como o neoliberalismo é um fator aí, né, um agente, né, crucial, importante, potente para destruir, né, a capacidade de administração dos Estados-nação, né? Então, tinha mais um ponto que eu ia falar, fugiu. Mas é isso, assim, né? Então, assim, o Estado-nação, ele tem ainda esse poder, né, de poder proteger a sua população, né, em alguns sentidos. Assim, eu ia comentar o seguinte, que eu estava vendo que o atual presidente do IBGE, o Postman, ele deu uma entrevista no Globo dizendo que, assim, ele vai fazer com que o IBGE, dizem que não é uma coisa simples, mas que o IBGE passe a administrar os dados brasileiros, né? Ter uma política de bancos de dados, de informações, né, sobre o Brasil. Ele até citou, né, que o IBGE faz um trabalho imenso com o censo para conseguir alcançar, né, os dados importantes para a produção de políticas públicas para o Brasil, e, ao mesmo tempo, sabe-se que essas grandes plataformas detêm uma coleção enorme de dados que nós não temos acesso a ele, né? Então, eu acho que isso foi uma fala dele que eu achei assim, muito importante nessa direção, que vamos dizer assim, a primeira fala do governo, vinda do governo Lula, né, nessa direção de poder assim, tomar conta um pouco mais, né, dos nossos dados, tirá-los das mãos das corporações internacionais e trazer aqui para o Brasil. Acho que essa é uma dimensão também assim, da importância do Estado-nação hoje em dia, né? É muito interessante que isso daí é a questão do real político, do realpolitik, do realismo político, que muitas vezes é visto como uma forma de cinismo, mas não, o real político é uma questão própria de como você lida com a política no real. Isso que você acabou de falar sobre dados, soberania digital, diz respeito a como que no mundo existe poder, relações de poder, e como que não existe democracia, por exemplo, sem espionagem ou sem vigilância para evitar ser espionado e se tornar refém de um uso de informações coletadas sobre você, que você não tem controle sobre isso. Então, isso que você acabou de falar é um exemplo do quanto que você precisa de um aparelho político que lide com coisas que dizem do mundo real, digamos assim. No mundo real, não existem só ovelhas, existem lobos, sobretudo na política real. E você precisa estar o tempo todo, sobretudo no âmbito das relações internacionais, com um Estado muito forte para conseguir lidar com questões como essas. Se você não consegue ter um controle adequado do ambiente, do meio ambiente digital, do meio ambiente informacional e midiático do seu país, você pode, a partir de iniciativas feitas remotamente, ter sua democracia destruída, como muitas vezes acontece, né, quando se analisa a forma de interferência de países terceiros
nas democracias de países, não só com o Brasil, até nos Estados Unidos, né? Tem a questão dos russos, da democracia do Trump. Veja só, nos Estados Unidos. O quanto que essas questões elas são extremamente delicadas. Isso envolve o Estado-nação no sentido não de gestão da população propriamente, mas no sentido mais de segurança, né? Segurança e vigilância em relação ao externo, não somente em relação ao interno. Um outro ponto que eu queria só trazer, que eu acho que ele dialoga com o do Paulo, que eu acho que são os pontos duros da política, você tem os direitos humanos, por exemplo, de imigração e de acolhimento de pessoas de fluxos de imigrantes que pelos direitos humanos, você deve acolher quanto seres humanos universais. Por outro lado, você, enquanto responsável politicamente por um território, você pode ver essa migração de pessoas impactando sobre os direitos dos trabalhadores de uma nação. Por exemplo, tirando postos de trabalho desses trabalhadores. Pode-se pensar no contexto europeu, pode-se pensar no contexto brasileiro, no caso da recepção de venezuelanos em certas regiões do Brasil. O ponto em termos políticos, isso é uma questão. Até onde vão os direitos humanos, os direitos internacionais, até onde vai a proteção dos direitos dos trabalhadores. Algumas vezes a extrema-direita ela surfa em cima da dificuldade que tem da inteligência de esquerda de pensar essas coisas muito concretas. Porque muitas vezes você pode falar abstratamente direitos humanos é importante, mas no concreto o impacto de fluxos de trabalhadores é sobre a população mais pobre, que muitas vezes vai dizer, calma aí, não pode ser assim, porque tem o meu direito também de ter minha renda, ter meu trabalho, esse estrangeiro está vindo me concorrer comigo. E aí, às vezes, a extrema-direita fala para essas pessoas, a partir de discursos muitas vezes xenofóbicos, racistas, e a esquerda não consegue, muitas vezes, formular respostas políticas a essas questões, em que, no fim das contas, como é uma questão política, você tem que dizer quem eu represento politicamente. Eu não represento politicamente outro que não esta nação. Só que eu tenho que dialogar com uma visão aberta, acolhedora, uma nação sem xenofobia, e são ideais democráticos. Mas existem muitas vezes, no ponto de vista do real político, decisões que são difíceis de serem feitas. Nem tudo se arranja na política. É necessário escolher. E essa escolha muitas vezes envolve de você decidir o que pesa mais. A questão da segurança, né, André, vai bem aí no que você está falando, né, que a esquerda tem tanta dificuldade em administrar e atinge bastante as camadas mais pobres, etc. Não consegue pensar o problema da segurança no concreto, né? Que as pessoas querem a vida delas protegida. Se você não tem respostas concretas, não adianta fazer discurso abstrato sobre direitos humanos. Tem que saber se o trabalhador vai ter o sentimento de ir e vir preservado, garantido, os mesmos direitos que uma pessoa de esquerda numa região protegida tem, muitas vezes, né? Então aí tem talvez esse sentimento de calma aí. Você tem a sua região policiada, você tem esse direito de ir e vir, mas você faz um discurso em que, no final das contas, o crime é muito mais impactante sobre as comunidades mais pobres. Você está falando com a comunidade mais pobres? Ou você está falando só com classe média? Né? Então, às vezes, o discurso de esquerda vai só para a classe média. Não consegue abrir para um horizonte político mais amplo de classes populares. Muito bem, muito bem. A gente vai encerrando, então, por aqui. E vamos seguindo para nosso segundo bloco com o nosso tema emergente. Nesse tema emergente de hoje, a gente vai recuperar algumas conversas que a gente teve aí no Conversas nos últimos episódios e juntar elas aqui, centralizando em uma notícia que o André trouxe à nossa atenção. Uma notícia sobre uma atriz norte-americana falando sobre o fracasso do filme em que ela estrelou. O filme chama Madame Teia, é um filme da Marvel, filme de herói. A atriz chama Dakota Johnson. Ela deu uma entrevista falando sobre o fracasso de bilheteria do filme. E nessa entrevista ela diz, eu estou lendo aqui diretamente, né? As decisões, falando sobre as decisões feitas em filmes, são tomadas por comitês. E a arte não vai bem quando é feita por comitê. Os filmes são criados por um cineasta e uma equipe de artistas ao seu redor. Não se pode fazer arte baseada em números e algoritmos. Sinto que a audiência é muito inteligente e os executivos não acham isso. O público sempre sabe identificar quando está sendo enganado. O que ela estava falando, né, nesse filme em particular,
usaram algumas artes feitas por inteligência artificial para a publicidade do filme, mas ela está falando, acho que mais precisamente, eu diria, sobre a questão da produção mesmo do conteúdo artístico a partir de, digamos assim, fórmulas algoritmicamente estabelecidas, né? Isso é uma coisa que está em papo, enfim, é um debate que tem rolado, inclusive em torno de plataformas de streaming, como, por exemplo, o Netflix, né? Uma vez que o Netflix identifica, por exemplo, que dramas coreanos ou séries coreanas estão fazendo sucesso, há um influxo de várias séries coreanas no Netflix e também talvez um influxo de forma, né? As séries começam a aparecer com aquelas séries que fazem mais sucesso, né? E aí você tem essa imagem de produtos culturais feitos quase que por encomenda, né? E aí eu queria trazer essa matéria aqui que a André trouxe para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Nós conversamos um pouco, né, sobre esse tema na discussão sobre o ChatGPT, a inteligência artificial, né, e a arte, né? E aí, naquela ocasião, até estava havendo aquela greve dos roteiristas de Hollywood, porque na medida que o ChatGPT pode escrever qualquer tipo de texto, né, ele passou também a ser usado pela indústria cinematográfica. Não sei dizer exatamente o que, mas ele pode produzir até a sinopse, pode produzir os diálogos, ele pode produzir um roteiro inteiro, né? E, se não me engano, o que eu li foi que, assim, então, a pessoa humana passaria, o roteirista humano passaria a supervisionar, né, a dar uma limpada, né, naquilo que a inteligência artificial produziria, né? E sim, eu imagino que também seria mais ou menos a coisa nessa base, né? Ver o que está sendo mais visto, quais os filmes de maior bilheteria, o que no streaming está tendo mais sucesso, e já dar essas diretrizes ali para a inteligência artificial que ela criaria nesse modelo. Eu acho que sem dificuldade, né, ela consegue criar, acho que foi esse meu argumento, né, na ocasião, tudo aquilo que seja mais ou menos burocrático, né? O que a inteligência artificial não vai conseguir fazer é o novo, né? A coisa real, no meu ponto de vista. Né? Então, acho que isso ainda está em discussão, eu mesma ainda posso ser surpreendida por novas produções, né? Mas eu não consigo ver a inteligência artificial por si produzindo arte, a não ser que ela seja um instrumento que um artista está usando para ajudá-lo a produzir alguma coisa, ele é que vai dar aquela diretriz, e ele que depois vai a diretriz para que a inteligência artificial produza alguma coisa, e ele que depois vai fazer uma curadoria, uma limpeza naquilo que for resultado dessa inteligência artificial, né? Mas, de toda forma, assim, eu acho, então, que é uma boa notícia essa, do meu ponto de vista, né, que a Dakota traz. Então, não teve público. Então, você vê que, por mais que a gente pense que o público está condicionado a ver sempre do mesmo, só repetição daqueles mesmos dramas, com aquela mesma formulazinha de roteiro, que acontece isso, depois tem um clímax, aí no final tudo acaba bem, né? Mas, então, não, a audiência ela é mais inteligente do que isso e ela está querendo realmente algo que tenha algo de arte, né? Algo de novo e algo que, enfim, traga questionamentos, reflexões, ou apenas diversão, mas de uma forma mais original do que aquela que simplesmente a inteligência artificial, por enquanto, sabe criar, né? O que ela está falando aqui é uma dinâmica mais ou menos estabelecida na produção de filmes em que há muito dinheiro, né? Filmes que têm muito investimento. Tem muitas pessoas que são como se sócios desse filme, né? Que tem algo a perder com o seu sucesso, com o seu fracasso, e essas pessoas têm ingerência em como o filme vai ser feito, né? Eu acho que é isso que significa falar de alguma coisa feita por comitê, né? É que você tem, enfim, uma coisa é você ter um grupo de pessoas que está ali engajado em tentar fazer alguma coisa, cineastas, diretores, atrizes, atores, isso é uma coisa. Outra coisa é ter um outro corpo de agentes decisores, né? Geralmente produtores executivos, pessoas que estão ligadas ao estúdio, que tem algo, digamos assim, bastante peso, né, em como o filme vai ser produzido, o que em si não é problemático, né? Eu não acho que haja nada de errado a princípio em na arte ter uma relação com o seu aspecto utilitário, né, ou com o seu aspecto, digamos assim, mais básico, né, da sua produção material. Mas eu acho que é algo a se dizer aí quando
é possível, digamos assim, calcular como um filme vai ser feito, como ele vai sair, qual vai ser o sucesso dele, né? Acho que o que é interessante dessa notícia é isso, é que esperava-se que o filme fosse fazer algum sucesso, porque ele seguiu as fórmulas para ele fazer sucesso e ele não fez, né? Acho que esse é um ponto a se trazer aí, né? Realmente, talvez haja alguma competência, né, na maneira que a gente consome essas coisas, que a gente realmente consegue perceber. Bom, isso não é de verdade, né? Ou pelo menos não foi assim tão bem feito. Existe um certo fastio, né? Com fórmulas, às vezes um tédio que surge. Então, mesmo aquilo que pode parecer como estimulante, em algum momento muito repetido, ele se torna fonte de incômodo, até mesmo de dor, né? Lembrando que na economia básica dos prazeres, determinado estímulo pode ser prazeroso até o momento que ele começa a se tornar doloroso, a depender da quantidade ou da intensidade desse estímulo. Eu acho que na experiência estética que se tem, estética no sentido bem amplo, que envolve prazer no entretenimento, isso também acontece. No caso, cabe, e tem muito profissional, né, nesse caso, que certamente deve pensar isso no âmbito da indústria cultural, cabe perceber o quando que uma determinada coisa que gerava um prazer, uma satisfação das pessoas, começa a virar para uma coisa que enfastia as pessoas. E aí a indústria cultural ela fica muito atenta a isso, né? Não são pessoas inocentes, amadoras que estão dentro desse ambiente. A questão é que, realmente, os algoritmos, eles acabam tornando fácil algo que eles já faziam, que é fazer grupos focais, entender mais ou menos como é que são os leitores, os espectadores, para sentir quais são os roteiros que funcionam, quais são as estratégias, artifícios cinematográficos que funcionam, e tentar aplicar. O algoritmo ele pode facilitar mais isso quando ele lê a partir dos rastros o que são as preferências das pessoas e monta uma coisa mais ou menos pré-fabricada. Eu acho que está no momento de muito encantamento com isso, mas eu acho que rapidamente vai se perceber o limite desse tipo de coisa. Eu acho que vai se mostrar rapidamente limitado. Pode facilitar para montar um esboço de alguma coisa e você começar a trabalhar em cima, um humano trabalhar em cima, como também tradução, né? Tradução também, não vai substituir um tradutor, faz um esboço de tradução, e aí vai o tradutor em cima, vai mexer, às vezes mexe em muita coisa. Então, entra como uma ferramenta auxiliar e só, digamos, talvez despreparos ou imprudências, como talvez da Marvel da vida, para pensar que poderia avançar demais nisso e até substituir um trabalho mais integrado entre artista, roteirista, diretor. Isso é um problema de relações de poder dentro do cinema que sempre existiu, né? Conflito entre diretor e o roteirista e os artistas. O próprio Morin, lá no Indústria Cultural, no Cultura de Massa do século XX, ele analisa isso, na década de 60. Existe uma relação realmente de poder sempre tensa. E me parece, a partir da greve de roteiros que a Bia falou, que hoje em dia há uma tendência de tirar do roteirista e do artista qualquer poder sobre o cinema, sobre a obra final. Isso é jogado para o estúdio e para o diretor. Não tanto o diretor de cena, mas o diretor geral do negócio. Eu acho que isso tem a ver com... Isso pode levar a fortalecer esse tipo de coisa, né? E eu acho que tem a ver um pouco com a forma como os filmes são feitos hoje em dia. Um filme da Marvel, provavelmente você grava umas ceninhas no estúdio, bobas, e no fim das contas, no resto entra tecnologia fazendo o filme. A pessoa faz a coisa picotadinha, a pessoa quase o manequim do filme. O que é o filme mesmo vem depois, a partir do processo de edição, de trabalho digital. O cinema tem um pouco isso, né? A pessoa fica lá, grava um monte de cena e você não sabe o que vai sair. Então, é difícil também você pensar, até pela característica do tipo de filme, que é filme de super-herói, coisa mais padrãozona que pode se esperar, eu acho que é isso, em termos de esquemas, e a forma como se produz esse tipo de cinema, com muito efeito especial, com um trabalho muito grande pós-gravação. Quando você tenta colocar muito poder sobre o diretor, é uma questão da indústria cinematográfica tentar ter o controle editorial, controle até mesmo autoral sobre a coisa,
e que realmente gera um conflito com o artista, que pode virar somente uma marionete e substituível, porque depois você pode criar avatares também e substituir o artista. Aí é uma questão que só vai decidir na relação de força mesmo. No fim das contas, eu acho que o público não vai se saciar com artistas de inteligência artificial, nem com roteiros feitos por inteligência artificial. Acho que, no fim das contas, as coisas vão se ajustar numa contemplação das partes. Sendo que, quanto mais pop o filme for, quanto mais pro povão o filme for, quanto mais pra massa for, mais ele tende a ser pasteurizado. A tendência é essa. Mas há muito espaço para artista dentro de um ambiente cinematográfico um pouco mais voltado para cinema como obra cultural, obra de arte. Eu acho que tem várias também possibilidades dentro do cinema. Não dá para a gente pensar coisa na régua de cinema hollywoodiano. Tem muito mais cinema do que isso, né? É muito mais cinema hollywoodiano, muito mais do que cinema hollywoodiano e muito mais do que cinema hollywoodiano de super-herói. Muito bom, vamos então para o nosso terceiro bloco, nossa surpresa na mesa, que hoje foi trazida pelo Paulo, ainda falando sobre questões tecnológicas de inteligências artificiais e robôs. Paulo trouxe uma notícia de um empresário, um funcionário de uma empresa, que foi enganado por versões falsas, por versões criadas virtualmente de seus chefes, que o convenceram a transferir uma quantidade enorme de dinheiro para eles. Como é que isso aconteceu? Esse funcionário, em uma chamada de vídeo em tempo real com seus supostos chefes, foi convencido a transferir esse dinheiro, mas, no final das contas, não eram as pessoas reais falando com ele, mas eram versões renderizadas virtuais dessas pessoas. Isso é uma tecnologia que está em desenvolvimento, em franco desenvolvimento, cada vez melhor. Tem o nome Deepfake, né? Eu não sei se esse nome pode ser usado para todos esses tipos de tecnologia, mas é essa ideia de que você consegue recriar não só a voz da pessoa, mas também a feição, a cara, os movimentos, e basicamente fazer uma versão virtual da pessoa para falar com ela em tempo real, né? Isso aí foi um exemplo de um golpe numa empresa, mas pode haver golpes também a nível mais individual, né? E a gente, enfim, não sei o que fazer sobre isso, né? Essa é uma dessas grandes... A gente cria, para mim parece como uma corrida armamentista, né? Você cria o problema, depois cria uma medida de segurança, e mais um problema, mais uma medida de segurança, enfim. E a gente fica aí tentando sobreviver. Pois é, quando veio o ChatGPT, né, a gente ficou aquele alarme, né? E agora, como vai ser as escolas? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Agora vem essa, que é a deepfake, né, como você falou, que aí o problema escala de uma maneira, né? Então, agora, essa mesma empresa que lançou o ChatGPT, a OpenAI, né? AI, ela lançou agora também um aplicativo, um software desse tipo, para criar esses vídeos com inteligência virtual que podem clonar, né, imitar, simular qualquer pessoa. Já apareceram algumas coisas que eu vi, inclusive do Lula falando em inglês, alguma coisa que não era o Lula. E assim, a primeira preocupação que me veio foi a questão das eleições, né? Então, embora tenha o TSE baixado aí uma medida regulamentando o uso da inteligência artificial nas eleições, mas isso aí só vale para aquela informação que corre pelos meios oficiais, né? Das campanhas, né? Seja pelas redes sociais, seja na televisão, seja onde for. Mas aquilo que corre, vamos dizer, nos bastidores, no esgoto, né, que a gente fala, né, do Zap, aí vai ter para tudo. Você imagina assim, o tipo de imagens que a gente não vai ver rolando, né, de um candidato e do outro, né, e pelo histórico que a gente tem até hoje, né, dá para suspeitar que a extrema-direita vai fazer um uso disso assim, de forma totalmente assim, sem ética, né? Se falar em ética, até parece uma bobagem, né, quando se refere a como eles fazem as campanhas eleitorais, né? Agora tem esse lado também pessoal, né?
E você vai receber agora uma chamada de vídeo de um parente seu, da sua filha, do seu filho, do seu irmão, sua esposa, marido, pedindo dinheiro, falando, estou aqui, aconteceu isso, não sei o quê. Né? Então, tem um problema a nível pessoal, é um problema a nível político, né? É um problema que eu não sei como é que a gente vai enfrentar. Também não tenho ideia de qual vai ser a saída. A reportagem é muito bem feita, porque ele também pega você de surpresa quando o repórter começa a falar e ele está escutando a pessoa falando, daqui a pouco ele chega e fala, opa, calma aí. Aí é uma outra pessoa, não sou eu que estou falando isso. Então, pega a gente que está escutando já caindo exatamente no fake. Então, faz uma demonstração em ato, quanto que é difícil discernir entre o repórter e o original. Isso vai ser um instrumento grande de produção, então é uma transformação escalada e bem schumpeteriana, bem do Schumpeter, ou seja, uma destruição criativa da economia, assustadora. Eu lembro do cara, também tem um videozinho, até que poderia ser em algum momento um vídeo para a gente conversar, de um cara da Open AI ou IA, falando que eles conversam entre eles quando é que vai surgir a primeira empresa de uma pessoa só que seja bilionária. Ou seja, você está falando da possibilidade de uma estrutura que tem um nível de escala muito grande, com somente uma pessoa gerindo essa estrutura. O resto tudo automatizado. Eu me preocupo com o impacto disso sobre o campo das ciências sociais humanas. Nós ainda partimos do princípio, até do que a Bia falava, que haveria uma barreira aparentemente intransponível entre o trabalho criativo e o trabalho rotineiro. Até que ponto essa barreira já não foi rompida? Sobretudo considerando que o número de trabalhos em ciências sociais hoje ele é muito repetitivo, não chega à inovação, ele é apenas repetição de velhos truques, de velhas maneiras de dizer as mesmas coisas, mas que, de fato, não há inovação com relação à experiência prática de observação e de reflexão sobre a realidade social concreta dos indivíduos. Eu diria que o plano de estruturas simbólicas e semióticas atravessando todos os sistemas de linguagem na vida cotidiana e no mundo virtual e social, de fato, eles estão levando a uma repetição permanente de informações que elas variam apenas a nível das intensidades, digamos, do uso da linguagem, mas não chega a oferecer mais nada de novo em termos de reflexão sobre a construção social da realidade. Então, eu vejo que aí tem talvez algo que está sendo rompido de uma forma muito perigosa, levando a essa crise das revistas científicas. Eu estava falando com o André outro dia, a crise da revista científica, porque com as revistas eletrônicas o número é enorme de produção científica e não se sabe mais quem é. Eu mesmo já fui acusado de ser plagiador de mim mesmo, né? Porque a revista dizia que sou plagiador de mim mesmo, porque para eu não ser plagiador de mim mesmo, o nível de renovação do meu artigo científico com relação a outro artigo científico teria que ser de 40%, e eu só teria atingido 30%, então eu não teria como ser original, seria plagiador de mim mesmo. Então, só para mostrar assim, o nível de complexidade que está no nível de exigir que Chico Buarque seja, para Chico Buarque ser original, ele tem que fazer música como Caetano Veloso, não mais como ele mesmo. Porque ele fizer música como ele mesmo, ele é plagiador, ele não é mais original. Eu estava conversando sobre isso, Paulo, e eu acho que uma coisa interessante que conecta com essa reportagem também é que é a preocupação que essas revistas têm, que são, na verdade, grandes máquinas anônimas de coletar artigos no livre mercado. Quando você pensa que o problema que eles estão colocando é no ponto de vista das revistas anglo-saxônicas, dessas que são corporações globais, o problema deles é identificar se essa pessoa existe e se essa pessoa ela produziu o artigo. Aí eu estava falando com o Paulo, as premissas do problema já são graves. Digamos, a Bia consegue discernir se uma pessoa, se a filha dela ligou, porque ela conhece a filha e vai utilizar formas de entender o que a filha está falando, se é o comportamento da filha. As comunidades universitárias, elas também deveriam ser comunidades epistêmicas. Existe uma série de vida acadêmica, de trocas que as pessoas têm entre si,
que faz que você reconheça quem é Paulo, como é que Paulo escreve, como é que eu escreve, como é que Bia escreve, essa colaboração, troca, ter feedback e tal. Como a comunidade acadêmica, na verdade, praticamente não existe, no sentido, ainda mais no sentido global, você não sabe se o Su Gemin está escrevendo o artigo e se ele existe. Então, você tem um nível de possibilidade de fake muito grande no plano das revistas, que são com a quantidade de produção mundial, com essa internacionalização, uma espécie de livre mercado de revistas acadêmicas. A premissa disso, na matéria que o Paulo tinha colocado, é que eles ficam preocupados com o nível de plágio e também de manter a existência do que é publicado. Fica parecendo que a gente precisa de mais tecnologia para isso. Às vezes parece corrida de tecnologia. Mas a questão é que a premissa está errada de como é que funciona a vida acadêmica. Não precisa de mais tecnologia necessariamente para garantir que uma produção seja verídica e que essa produção esteja para toda a eternidade disponível online. Quase toda a vida acadêmica intelectual foi feita com dispositivos, muitas vezes dispositivos materiais, ou acervos próprios, ou redes de pesquisadores. O que vai garantir que uma obra seja lida daqui a 50 anos não é o fato dela continuar no acervo digital que ninguém vai consultar, mas é o fato dela ter impactado sobre pessoas, influenciado, dialogado, lida e relida. E é isso que vai garantir que ela não seja fake, digamos assim. Eu acho que perde-se muito do ponto de vista da relação das coisas, da relação como produtora de coisas. O que esses fakes provocam realmente de problemas em dispositivos anônimos. Aí é banco. Ele não tem mais como fazer a identificação da sua voz como senha de banco. Porque você não sabe quem é fulano de tal. As grandes corporações burocráticas, realmente, que trabalham em grande escala, vão lidar com muitos problemas, com fraudes, com golpes. É uma corrida tecnológica mesmo, de vigilância, de controle, de evitar problemas. Mas do ponto de vista das relações humanas, assim, que tem muita troca de dádiva, para falar a linguagem de Paulo, eu acho que a gente vai se ajustando. A gente vai entendendo como é que funciona essas tecnologias e vai se ajustando. É isso. Acho que talvez a gente possa pensar em tecnologias mais soft para tentar combater essas tecnologias hard, né? Como assim a pipipi papapá, né? Com seus filhos. Se não for pipipi papapá, não sou eu, hein? Mas é isso, gente. Vamos encerrando por aqui. Quem quer acompanhar o Conversa de Ateliê e o República de Ideias, os podcasts do Ateliê de Humanidades, pode nos encontrar no canal do YouTube do Ateliê de Humanidades ou no Spotify, República de Ideias, ou em qualquer aplicativo de podcast com o nome República de Ideias. Também acompanhe as atividades no site ateliêdehumanidades.com. E, André, fala como o pessoal pode receber a Info Ateliê, que me ocorreu, que a gente nunca fala isso, mas é uma boa coisa de divulgar. Uma boa, né? Você pode. Eu acho que a Info Ateliê tem o caminho de você seguir o site do Ateliê, do blog, ou então de pedir para entrar na nossa lista. Isso tem no próprio site, ou vocês podem mandar por e-mail para o Zap para entrar na nossa lista de e-mails do nosso mala direta do Ateliê de Humanidades. Você também pode entrar no grupo Info Ateliê do WhatsApp. Então, tem vários caminhos. Pode ser por Zap, aí você clica lá na nossa barra lateral no site para entrar no grupo de Zap. É um grupo de não interação, então você só vai receber as informações do que a gente está publicando, incluindo a Info Ateliê e também as informações que estão sendo publicadas ao longo do tempo. Você pode entrar na nossa barra direta, é só nos mandar e-mail, a gente insere ou utilizar o mecanismo que tem no site. E você pode também seguir o site da gente. Então, tem 3 formas básicas de receber informações da Info Ateliê. A quarta é seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Então, tem vários meios de se manter informado do que a gente está fazendo. Então é isso. Ficamos por aqui, então, e até o próximo episódio do Conversa de Ateliê. Tchau, tchau.